O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ele disse: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre esta terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quando meditava esse belo evangelho que nos foi proclamado, me vinha recordações da minha infância, quando aos domingos íamos almoçar na casa do nono, da nona, e quando chegava lá, não se olhava para ninguém, ia direto onde o nono estava sentado. Podia estar todo mundo ali. Nós, crianças, passávamos como se não existisse ninguém. Só cumprimentava os outros quando o primeiro pedisse a bênção para o nono e para a nona. Aí depois se cumprimentava o resto da família. E todas as vezes que chegávamos lá, próximo do almoço, íamos pedir a bênção para o nono. A primeira pergunta que ele dizia, depois que desejava a bênção: foi na missa? Rezou hoje? Às vezes, meu pai e minha mãe não tinham levado, né? Eu na missa. Daí eu não, dele: vai virar bicho. Vai virar bicho, vai virar tudo bicho. Vai lá beijar o santo. Então no corredor tinha um altar, umas imagens antigas, né, que vieram com os antepassados da Itália. E aquilo sempre ficou no meu coração. E com o passar do tempo, a gente percebe que esses antigos, que não tinham muito estudo, mas tinham a sabedoria de vida, eu percebi que justamente quando a gente não reza, a gente vira bicho. Claro que nós celebramos São Francisco, né? São Francisco dizia que as criaturas, os bichinhos, louvam ao Deus do seu modo. Mas no dizer do meu nono significado, o homem que não cultiva a sua espiritualidade, que não vai à igreja, que não reza, vira bicho, ignorante. E assim também acontece com as mulheres, homens e mulheres.
Então, quando Jesus, ele fala da insistência na vida de oração, ele está dizendo que não há caminho de uma sociedade pacífica, ou melhor, sem a espiritualidade. A espiritualidade é uma das dimensões do ser humano. O ser humano é um ser biofísico, psicoafetivo e espiritual. E muitas vezes nós somos estimulados a cultivar os músculos, que claro, temos que nos cultivar, porque a gente precisa chegar na idade avançada podendo se levantar, né? Somos estimulados a cultivar a intelectualidade, a fazermos cursos técnicos, faculdades, tá tudo isso muito importante também. Somos estimulados, né, a nos momentos de dificuldade, de crise, procurar um psicólogo, e se o psicólogo não dá conta, vamos ao psiquiatra para nos medicar. Tá tudo bem, vamos usar da ciência, senão os psicólogos vão ficar bravos com o padre. É preciso que eles ajudam também. Mas é preciso também olhar para a espiritualidade. É preciso que a gente aprenda aquilo que nós proclamamos no Salmo de hoje, que nós aprendamos que a nossa força vem de Deus. E é interessante porque nos domingos passados nós estávamos meditando justamente isso. As exigências que Jesus estava fazendo para que a gente pudesse ser seu discípulo, sua discípula, diante da caoticidade, das dificuldades, dos problemas que a gente enxerga no mundo e precisa enfrentar. E eu digo, sem a vida de oração em dia, a gente vai certamente sucumbir. Porque já rezando, já não é fácil. Já buscando ter uma vida de oração adequada, uma vida de comunhão, de união com Deus, já não é fácil. Imagine quando nós nos afastamos de Deus. E a nossa cultura, ela está cada vez promovendo mais isso. Nas nossas casas, quando nós construímos nossos lares, será que os arquitetos prevê o cantinho da oração? Prevê tudo. Trocentas mil tomadas, porque agora a gente não pode ficar sem tomada, que tem que ficar carregando o celular, né? Porque vai acabando. Prevê muitas coisas, mas muitas vezes não prevê aquele cantinho de oração. Aquele cantinho que geralmente nas casas antigas era nos corredores, porque os corredores que dão acesso aos cômodos da casa, a gente sempre passa, e quando a gente passa, a gente vê o oratório e lembra de Deus. Às vezes o marido está bravo, né? Daí quando ele chega, dá de cara com a santa, fala, opa, minha Nossa Senhora, tem que falar baixo, né? E a mulher também chega espiventada em casa, daí dá de cara com o crucifixo. É assim. As imagens servem para isso, para nos frear, para nos lembrar da presença de Deus, para nos pacificar, para nos conectar com Deus. Então a oração é essa conexão com Deus. E às vezes nem nos nossos espaços, nos nossos lares, nós não temos mais lugares para Deus. E às vezes lá onde nós trabalhamos acontece a mesma coisa. Em nome de um respeito às outras religiões, eu não posso colocar lá um crucifixo, uma imagem, né? E assim a gente vai nos esquecendo de Deus,
vamos nos tornando uma sociedade esquecida de Deus. E aí, quando a gente tem um problema, a gente busca quem? Deus. Aí a gente quer sentar na janelinha e exigir que Ele faça algo por nós. A gente pouco fez, pouco rezou, pouco viveu em comunhão com Ele. Quando tem problemas, nós lembramos dEle. Que bom que as dificuldades, os desafios nos fazem lembrar de Deus. Mas é preciso que a gente cultive em nosso coração e no nosso dia a dia uma vida adequada de oração que nos una a Deus. Você vê crianças que vão vindo para a catequese, chegam lá com 11, 8, 9, 10 anos, a catequista precisa ensinar elas a rezar. Por quê? Porque não sabem rezar. Mas como assim? Minha mãe nunca me ensinou a rezar, porque a gente sempre rezou em casa. À noite, antes de dormir, rezava. E aí você escutando a família rezar e você ia aprendendo. Então a oração era comum na vida das famílias. Hoje está cada vez mais incomum. Ah, padre, mas não temos tempo, todo mundo trabalha. Eu me lembro o testemunho de um pai que, incomodado com essa situação da família não rezar, ele falou: mas como que eu vou conseguir reunir minha família para rezar? E ele descobriu que um dos únicos momentos que a família estava juntas e quieta era de manhã, que ele, como chefe da casa, levava e ia distribuindo a esposa para o trabalho e os filhos para o colégio. E todo mundo de manhã está assim, né? Está se arrastando. E o carro era silencioso de manhã. Falou: vamos rezar agora no carro. E ele criou o costume de todos os dias, com toda a família, quando ia deixar todo mundo no trabalho, rezar pelo menos uma dezeninha do terço. E ele fazia do carro dele uma igreja, um lugar de oração. Ele transformou o ambiente do quarto dele, do carro dele, aliás. Então não é impossível a gente transformar nossos ambientes em lugares de oração. Basta que a gente queira. Só que nós, às vezes, damos tanta prioridade para outras coisas e não adianta. Sem a vida de oração, sem a graça de Deus, nós não vamos vencer nada. Nós só vamos nos perder diante dos desafios, dos problemas, da dureza da vida. Por isso que na leitura de hoje do livro do Êxodo, essa belíssima imagem, de Moisés que sobe na montanha. Toda vez que na literatura bíblica sobe na montanha, significa o desejo do homem de se encontrar com Deus, porque Deus está lá em cima. Então Moisés sobe na montanha, manda Josué ir para a batalha, e o exército dos israelitas venciam quando Moisés estava com a mão estendida, com o cajado. Quando ele abaixava a mão, eles perdiam, sinalizando isso. A nossa força para enfrentar a dureza, as dificuldades, os problemas, vem de Deus. Se a gente não tiver uma vida adequada de oração, se não cultivar o Espírito, por isso espiritualidade, se não rezar sem cessar, a gente vai sucumbir. Por isso, eu lembrava no início da missa, quando a imagem de Aparecida foi caqueada, a restauradora da imagem disse isso: tudo caqueou, a única coisa que não se quebrou foi as mãos postas. Recordando talvez isso, que o que nos sustenta, e o que sustenta a nossa pátria chamada Brasil, é a nossa fé. Por mais que nós possamos estar quebrados
como nação, por mais que a gente venha passar por dificuldades, como diz o brasileiro, não desiste nunca, né? E talvez não desiste por causa disso. E se a gente for ver, até no mapa do Brasil, e até por algumas pesquisas que foram feitas, as cidades que as pessoas frequentam mais a igreja e têm mais devoção são as cidades que têm mais dificuldades econômicas. Para dizer isso, nesses momentos de dificuldade e de tristeza, só nos restam a fé. Só nos resta a fé. E Jesus, Ele nos diz: não tenham medo de rezar, de se aproximar de Deus, de pedir, de suplicar. Porque se aquele injusto juiz deu o que aquela viúva queria, porque ela estava importunando muito ele, veja que bonita parábola que Jesus nos conta. O juiz dizia: eu não temo homem nenhum, eu sou o cara, esse cara sou eu. Nem vamos falar dos nossos aí, né? Porque parece que tem um país aí que tem juiz igual, né? Mas ele temeu aquela viúva, ele falou: não, ela está me importunando muito, vai que essa mulher surta aí, me dá uns tapas, aí eu que vou ficar com vergonha, então eu vou fazer justiça por ela. Então ele disse: se até esse injusto juiz, pela insistência daquela viúva, fez justiça, por que ele não fará pelos seus filhos? Claro que agora tem um ponto importante, porque a viúva estava pedindo para que fosse feito justiça ou injustiça? Justiça. Então ela estava pedindo algo bom, porque a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque às vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus não vai dar mesmo. Eu dizia na homilia de quinta passada, né? Missa da saúde, né? Você não vai dar, se o teu filho ficar pedindo doce, 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 você vai ficar dando doce para ele? Não, vai comer arroz e feijão. Eu quero chips. Não, é arroz e feijão. Porque você sabe que se você ficar dando doce para ele, ele não vai almoçar, ele não vai comer bem. E o doce vai fazer mal, não é assim? Pelo menos comigo era assim em casa. Primeiro come o arroz, feijão, aí depois vem o docinho. Mas se não comer, não tem doce. E Deus sabe que se Ele conceder muitas coisas para nós, nós vamos nos lambuzar, não vai ser bom para a gente. Então não é que Deus não quer dar aquilo que você está pedindo. Será que é bom você ter aquilo que você está pedindo? Será que é justo aquilo que você está pedindo? Será que aquilo que você está pedindo vai fazer realmente bem para você e para a sua família? Então, Deus escuta e concede quando o pedido é justo, né? Vou pedir para Deus arruinar a vida do meu vizinho porque ele fez o mal para mim? Ó Deus, acaba com a vida daquele vizinho. Isso não é coisa da nossa fé. Isso é coisa de outra tradição religiosa que faz despacho por aí. Não. Nossa fé quer que Jesus nos mandou? Se alguém nos perseguir, a gente tem que rezar por aquela pessoa, entregar aquela pessoa. Então, que a missa de hoje, né, nos ajude a compreender aquilo que Jesus está tentando nos ensinar. A importância da vida de oração. Porque quem não reza, vira bicho. E nenhum de nós quer virar bicho. Nós queremos ser gente boa, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.